Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver. Que lindo! Boa noite, irmãos. Alguém está pela primeira vez? Sejam bem-vindas. Que alegria tê-los aqui, todos vocês. Esse é um momento especial que a gente para um pouquinho, uma horinha, para recarregar as nossas energias. Novamente falo para os que estão e quem está pela primeira vez, mantenham seus celulares em estado modo avião ou desligados, tá? É só uma horinha, tá bom? E hoje a gente vai ler o capítulo 17. Acho que um pouquinho a ver já com o próximo assunto do nosso amado palestrante. E diz mais ou menos assim: cuidar do corpo e do espírito. Foi escrito lá em 1863, em Paris. O versículo 11. Será válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação do seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira desse corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto, forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre as suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio, esse ponto. Aqui, dois sistemas se defrontam. Os dos ascetas, que não dão nenhuma importância ao corpo, e o dos materialistas, que querem negar a alma. Dois sistemas diferentes, insensatos, tanto um quanto ao outro. Ao lado dessas duas grandes correntes, o pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes e sem convicções e afeições. Amam com frieza e não sabem aproveitar a sua vida terrena. Onde está então a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Esse problema fica sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio desses grandes estudos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, ensinando-lhes que é preciso cuidar dos dois, pois que um depende do outro. Eu peço a todos que prossigam esse texto maravilhoso, sempre tem uma palavra sábia, e continue a ler o Evangelho no lar. Isso é uma fonte de energia e grande riqueza para aquele momento que a gente está buscando. Que assim seja. Boa noite a todos. Prece ao Dr. Ricardo. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, possam nos assistir nessa hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade,
a fé e a resignação, humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por tua luz e aquecidos por teu carinho, quando recorremos ao teu socorro. Resignação, ó Pai, para aceitarmos e suportarmos as adversidades, necessárias ao nosso buliramento espiritual, quando batem à nossa porta, reconhecendo a tua justiça e a sabedoria de tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro, mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor. E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando desta forma a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médiuns puros, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por eles lhe foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservarmos conosco toda esta paz, esta energia que acabamos de receber, para que possamos distribuí-los aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz. E que assim seja. Prosseguindo nosso trabalho dessa noite, eu peço que todos relaxem, respirem e junto comigo em uma só voz façamos a prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Convido agora o nosso amado amigo da casa, senhor Gilberto Silveira, que vem falar-nos sobre suicídio, o fim ou o início de uma tormenta. Seja muito bem-vindo, amado irmão. Obrigado, mana. Boa noite a todos. Senhores, senhoras, se morrer e passar pelo plano espiritual for tão bom como chegar nessa casa e ser recebido por um abraço, com alegria, eu quero morrer de uma vez. Está demorando muito. Sejam todos bem-vindos, irmãos do plano físico que aqui se fazem presentes e irmãos do plano espiritual. Pedimos licença da corrente e proteção para o trabalho que se inicia. Vamos falar de uma coisa que complica um pouco o ser humano na face da Terra, né? O exercício descabido do seu livre-arbítrio. Na Academia Militar das Agulhas Negras, no estado de São Paulo, tá? Academia que forma os oficiais do Exército, está escrito no portal de entrada: instrua-te como se a vida fosse eterna e viva como se a morte fosse amanhã. Instrua-te como se a vida fosse eterna e viva como se a morte fosse amanhã. O que quer dizer? Enfrenta as tuas adversidades, e elas vão existir nesse plano, aprendendo a conhecê-las melhor. Quando o homem encarnado, quando o espírito encarnado, feito homem nesse planeta, busca o aprendizado, ele enfrenta de uma forma muito melhor tudo aquilo que ele sabe que vai passar, né? Mas não perca nunca um único minuto para demonstrar teu amor e a tua gratidão por todos aqueles que te cercam. Teus familiares, teus amigos, teus vizinhos e todos que Jesus, de uma forma ou de outra, disse que somos irmãos. Então, aquele que está bem distante de mim, que está no outro continente, que está no outro país, é meu irmão. E quando ele sofre, eu também sofro.
Isso é o que é a essência da evolução moral, da evolução espiritual. Em João, capítulo 8, versículo 32, tem aquela máxima que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? A verdade que o nosso Cristo passou para nós, independente de religião, porque os ensinamentos são perenes e não podem ser, posse exclusiva do catolicismo, do islamismo, do espiritismo. Não, são ensinamentos perenes que vão permanecer por toda a eternidade. É um código para seguirmos o caminho da nossa evolução moral. Angústia e desespero vêm dessa ausência desse conhecimento. Pois quando entendermos de uma forma bem definida, de uma forma bem clara, que tudo o que está acontecendo não é por acaso, tudo está interligado, a vontade do nosso Deus é suprema, mesmo dessa forma ele diz: tendes livre-arbítrio, e pelo teu livre-arbítrio viverás, pelo teu livre-arbítrio serás responsabilizado pelas tuas atitudes. Em nosso último encontro, nessa casa abençoada, foi abordado o termo depressão. Falamos sobre depressão, uma delicada tarefa, tendo em vista que uma grande parcela do povo brasileiro vive muito esse drama. Hoje, iremos abordar o desfecho dessa trilogia de dor. Por que trilogia? Porque ela começa na concepção da vida nesse planeta. Ela começa no ventre materno, aonde se desenvolve, através da mãe, o processo de baixa autoestima. Ela começa ali. O serzinho que nem chegou a esse plano, o espírito que ali já não recorda mais nada de outras vidas, ali ele passa a sofrer a pressão que nós sabemos ser muito forte em muitos lares do nosso mundo. Então começa um processo de baixa autoestima. A baixa autoestima permanecendo na infância e se alongando à juventude já gera um processo depressivo, que nós sabemos muito grave no nosso país, muito grave no mundo, muito grave no nosso país. Tão grave que a Organização Mundial da Saúde diz que aproximadamente 1/4 da população mundial ou sofreu, ou está sofrendo, ou vai sofrer. Não é, mana? Trabalha com esse segmento. Vai sofrer de depressão. E aonde termina a depressão, se não num caso muito grave chamado suicídio. A grande maioria termina no suicídio. Então, o tema desse encontro é suicídio. É o final ou o início de uma tempestade? Nossa crença, nossa fé, nosso aprendizado, com tudo que aprendemos, com tudo que ao longo da nossa existência aqui é agregado, de qualquer forma, falta palavra e sobra silêncio. Essa semana faleceu a mãe da minha esposa. Tranquilo, sem problemas, uma idade avançada, sofrendo. Era o tempo dela nesse plano. Mas o que dizer para um filho? O que dizer para os 8 filhos que estavam lá? O que dizer para os netos que estavam lá? Tu não tem palavra. Mas eu vou falar sobre a espiritualidade, eu vou falar pela continuação do espírito, vou falar que é apenas uma passagem. Quem me dá esse direito? Quem me dá esse direito de dizer isso? Se a lágrima veio, tu só pode ficar em silêncio. Faltam palavras e sobra silêncio. Nos fraternos, pelos quais temos uma gratidão imensa de exercer, muitos pais vieram, muitos avós vieram, muitas mães vieram falando sobre o drama do suicídio. Dentro da lógica desse plano, um filho, normalmente, parte dele após os seus pais. Primeiro o pai vai pelo tempo, e é o procedimento que consideramos mais normal.
para esse plano. Embora toda a concepção espiritual, sabendo que é apenas uma passagem, que as famílias continuam no plano espiritual, né? Famílias do plano físico, famílias do plano espiritual, mesmo assim, irmãos, é doloroso. E é difícil encontrar palavras para amenizar a dor do coração de quem enfrenta esse desespero de ter um jovem de 20 anos cometendo o suicídio. Isso aconteceu há poucos dias e vem acontecendo de uma forma muito intensa. Como disse a irmã, somos corpo, somos mente e somos alma, né? Somos corpo. Estamos aqui vendo o nosso corpo físico. Somos mente, não cérebro. O cérebro faz parte do meu corpo físico. O cérebro comanda todo esse computador chamado organismo físico. Mas a mente é a parte emocional. A mente é o sentimento. É o que une o corpo e a alma. E o que é a alma? É o espírito preso nesse corpo, é o espírito encarnado. Quando se desprende, ele readquire a sua liberdade no plano universal e passa a viver a plenitude dos ensinamentos. Mas somos corpo, somos mente e somos alma. E como aprendemos, né? No corpo físico, no plano físico, no corpo, nós aprendemos pelas nossas próprias experiências ou aprendemos pela experiência das outras pessoas. Assim é a humanidade. Não voltamos às cavernas para descobrir o fogo. Foi descoberto há muitos anos. Então, aprendemos, não precisamos daquele processo. E fomos progredindo, né? Cientificamente, tecnologicamente. Então, aprendemos pela experiência dos outros. Quando um professor vai numa sala de aula e ensina seus alunos, ele está passando toda a experiência acumulada e os alunos passam a conhecer aquela matéria, né? Pela experiência das outras pessoas. Mas nós temos muitas coisas que aprendemos pela nossa experiência. Quando uma mamãe ensina para um nenê que ele não pode botar o dedinho na tomada que vai levar choque, ele fica impressionado, isso ele está aprendendo. Mas, de um jeito ou de outro, ele descobre uma maneira de fazer, até ele sentir que nunca mais é para botar o dedo. Ele aprendeu pela sua própria experiência. Na mente, que representa a alma nossa, no plano espiritual, só tem duas maneiras de aprender, ou pela dor ou pelo amor. E o aprender pela dor é um desejo do nosso Pai maior, do nosso Deus? Não é. Ele diz que tu não precisa aprender pela dor. Tu pode aprender pelos ensinamentos que te antecedem, pelo amor de todos aqueles que te envolvem, pelo amor do crescimento espiritual. Mas sabe que nós insistimos. E esse é a situação do suicida. O suicida, gente, ele descobre de uma forma muito dolorosa que essa é uma verdade. Aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. E ele vai aprender. É necessário que passe por esse aprendizado, mas é doloroso, muito doloroso. O que o plano físico, o que o mundo físico vê no suicídio? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais ou menos, os números não são precisos porque se modificam intensamente, 900 mil pessoas morrem por ano por suicídio. É um suicídio a cada 40 segundos. Enquanto estivermos aqui conversando, mais de 40 pessoas vão cometer suicídio no mundo, né? No Brasil, ele é o 8º país ranqueado no mundo em quantidade de suicídios. E eles falam em quantidade per capita, não é o Uruguai, que tem uma população de 2, 3 milhões, e comparar ao Brasil, que tem uma população de 230 milhões. Mas é per capita. Pela quantidade que tem, ele está sendo o 8º país em número de suicídio. Isso é bastante delicado. É tão delicado que ele é um problema de saúde, tá? O suicídio demanda nossa atenção, mas só a prevenção e controle, isso quem está falando é a ONU, tá? A Organização Mundial da Saúde. A sua prevenção e controle, infelizmente, não é tarefa fácil. Em 1999, a Organização Mundial da Saúde lançou o SUPRE.
O SUPRA é uma iniciativa mundial de prevenção ao suicídio. Seria um relatório que pudesse ser usado por todos os países. E foi instituída uma rede internacional de prevenção ao suicídio que na época contava com especialistas, com médicos, com autoridades de Cuba, Nova Zelândia, Egito, África do Sul, França, Estônia, Suécia, China, entre tantos outros. Esses manuais estão sendo agora amplamente divulgados na esperança de que eles sejam traduzidos e adaptados às condições de cada região, né? Dessa forma, o nosso país se encontra em uma situação bastante delicada, mas já tem um trabalho desenvolvido em muitas instâncias. Os centros espirituais, as casas espirituais, têm feito um trabalho de conscientização. Nós passamos esse mês de setembro falando que era o mês de setembro, o mês da prevenção ao suicídio. Não pode ser um mês só, tem que ser um ano inteiro. Você tem que estar alerta. Isso pode estar acontecendo em torno de você. Isso pode estar acontecendo na sua família. Isso pode estar acontecendo no seu vizinho. E somos, sim, uns responsáveis pelos outros. Então temos que estar alerta, muito alerta. Existem 2 tipos de suicídio, apenas 2. As maneiras são diversas, mas tem só 2 tipos interpretados que a ONU nos esclarece. O suicídio direto e o suicídio indireto, né? O suicídio direto é aquele intencional. Um exemplo é um ato consciente, é um ato planejado. E, por exemplo, nós temos alguns países, não muitos, graças a Deus, mas nós temos alguns países que fazem o uso da morte assistida. E é a morte assistida. Pessoas que estão em estado terminal de doença, pessoas que estão no processo depressivo que não se encontra mais saída, se deslocam para esses países onde o governo aceita que seja feito o suicídio de uma forma consciente e amparada por médicos. Médicos de todos os tipos, clínicos, psicólogos, enfermeiros, e aí é feito a passagem física desses nossos irmãos. Essa é uma morte consciente, é um suicídio direto. E tem os suicídios indiretos, que são o quê? Nossos hábitos, nossos comportamentos. Exemplo, alimentação, vício. Quem não sabe que o fumo causa câncer? Quem não sabe que o fumo causa morte prematura? Todos nós sabemos, mas as pessoas continuam fumando, exercendo o quê? O seu livre-arbítrio. E não somos ninguém para julgar nosso semelhante. Ah, porque tu está errado. É uma questão pessoal, mas é uma questão do exercício do seu livre-arbítrio, estando consciente que está cometendo suicídio. Não, eu não sou um suicida. Olha os exemplos, né? O nosso lar, o André Luiz, quando desencarnou, ele foi taxado de suicida, né? Quando chegou, disse que chegou no plano espiritual, estava lá o coro, suicida, suicida. Eu não sou suicida, morri num leito de hospital, amparado, né? Lutei pela minha vida, mas ele teve uma vida muito desregrada, no fumo, na bebida. Ele abreviou a passagem por aqui. Então ele era um suicida, sim. E, consequentemente, esse suicídio, mesmo involuntário, representa a necessidade de uma depuração pelo qual vai passar o espírito, né? Existem sinais. Dentro de uma sala de fraterno, ouve-se muito um pai, ou uma mãe, ou um irmão dizer, mas eu não vi. Por que eu não vi os sinais? De que forma isso aconteceu? Como é que chegou a esse ponto? A CVV, o Centro de Valorização da Vida, diz assim: temos que ampliar o nosso ouvir para entender melhor as mensagens indiretas e os pedidos de ajuda. Existem alguns sinais que são característicos no suicida. Ele insinua que é um fardo para os demais e que em breve deixará de prejudicar os outros. Relata que a vida não tem sentido de ser vivida e que a morte seria um alívio para todos. Tem uma preocupação com o efeito de suicídios já ocorridos em sua família.
verbaliza uma ideia suicida. Um dia eu vou me matar, um dia isso vai acabar. Né? Prepara um testamento ou uma carta de despedida. Estejam sempre alerta a esses sinais. Estando próximo de uma crise vital, alguém da família morreu, alguém que gostava muito, esposo, filho, mãe, por aí, ou de uma cirurgia grave, iminente, pode disparar esses gatilhos do suicídio. Apresenta pessimismo ou falta global de esperança. Não consegue se recuperar após perdas ou rompimentos em relacionamento afetivos. Me separei de uma pessoa e não sei como enfrentar a vida. Acho que ela não tem continuidade. Vamos parar por aqui. É um alerta do suicídio. Né? As pessoas que estão ao redor, o que elas podem fazer? Fazer perguntas muito simples que podem ajudar. Tem perdido prazer nas coisas rotineiras? Ou perdido sentido pela tua vida? Perdeu a esperança? Sente-se útil? Tem esperança no teu futuro? Às vezes pensa em simplesmente desaparecer? Pensa que é melhor morrer? Quer ser ajudado? Não existe pergunta mais forte que essa. Quer ser ajudado? Você tem que pedir socorro. Você tem que pedir ajuda. Desde aquele processo que se iniciou com a baixa autoestima, que passa pela depressão. É uma bobagem, é uma bobeira que está fazendo, é manha. Não é nada disso, é sério. Muito sério. Os profissionais do ramo sabem o quanto isso poderia ser mudado com algumas atitudes, né? A internet está aí para causar problema também, né, gente? A internet está muito grave. Existe um joguinho fatal chamado A Baleia Azul. Gente, cuida, por favor. Jovens, meninas, meninos, estão brincando com a vida, brincando com a morte. E é uma coisa muito grave. Pais estejam alertas. Porque a baleia azul é um problema gravíssimo que já deveria ter sido tomado providência das autoridades da exclusão. Assim como fazem, vamos controlar o Facebook, vamos controlar o Instagram, vamos controlar esses jogos malucos que estão aí. E esse é apenas um deles de tantos que existem. Né? É venerar a violência naqueles jogos de matar, 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 e quanto mais mata, mais feliz fica. Mas não tem, é só um joguinho. É um joguinho que o teu cérebro, inteligente como ele não sabe se é verdadeiro ou falso. Para o cérebro não tem verdade ou mentira. Você manda para dentro o que você quiser mandar. Então, um alerta muito grande sobre esse tema. A comunicação, olha a preocupação que expressa a Organização Mundial de dizer assim, como devemos comunicar um suicídio? Né? O que fazer na comunicação? Trabalhar em conjunto com as autoridades de saúde, apresentando soluções para o fato. Referir-se ao suicídio como suicídio consumado, não como suicídio bem-sucedido. Não existe suicídio bem-sucedido, existe consumado. Né? Apresentar somente dados relevantes em páginas internas, se for veículo de comunicação, jornal, isso, aquilo, né? Mínimo, não destaca, não se destaca. Né? Destacar sempre as alternativas que todos nós teremos ao suicídio. Fornecer informações sobre números de telefones, endereços de grupos de apoio. E tem tanta gente trabalhando nisso. Em serviços onde você pode encontrar ajuda. Mostrar indicadores de risco e sinais de alerta sobre o comportamento de um suicídio. O que não fazer? Não publicar fotografias do falecido ou das suas cartas de suicídio. E ainda botam na internet, ainda botam nos grupos, né, e passam um para o outro. Olha, tu vê que... Né? Não informar detalhes específicos sobre o método utilizado. O que ele usou para cometer o suicídio? Esquece, não comenta. Pode ser alerta para outras pessoas. Não glorificar o suicídio ou fazer sensacionalismo sobre o fato. É grave. Não usar estereotipos religiosos, culturais. Fez isso por causa da religião.
Fez isso porque ele não tem cultura, porque isso, porque aquilo. Não, acima de tudo e fundamentalmente, não atribuir culpas. É muito grave atribuir culpas. Ah, isso é culpa do pai, isso é culpa da mãe, isso é culpa das companhias. Não existe culpa nesse plano espiritual, meus irmãos. Não existe culpa. O que o universo, nós citamos o que o mundo vê, né? O que o plano físico vê. O que o universo vê no suicida. No Livro dos Espíritos, na questão 944, tem a seguinte pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? A resposta: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Nós que pautamos por uma concepção espírita, nós que pautamos pelas 7 obras básicas de Kardec e que nelas vemos a interpretação entre a relação do mundo físico e a relação do mundo espiritual que está em torno de nós, nós que vivemos por aí, temos naquelas palavras pelo menos uma orientação. Se não é algo rígido, se não é uma lei cabal que eu vou seguir do início ao fim, ela é uma orientação muito profunda. Então, quando o Livro dos Espíritos, tu pergunta ao Espírito, é normal? Não, eu não tenho esse direito. Esse direito só tem meu Deus, meu Pai. Se Deus, ele é o Criador e o homem não consegue criar, ele não deveria destruir. Nem a sua, nem a vida do seu semelhante. E a gente vê tantas mortes, né? A banalização da morte, a banalização do ser humano. Morre por tudo, morre por 10 centavos, morre por uma ideia política, morre por uma ideia futebolística, morre por tantas coisas. Ah, eu mato a minha mulher por amor, eu mato por ciúmes. Meu Deus, a reversão, não temos esse direito. E mais grave que esse direito é tirar a sua própria vida, porque o suicida tem uma relação bem difícil quando parte daqui. O suicídio é uma coragem ou uma covardia? Como a gente costuma ser julgador do seu semelhante, como nós julgamos fácil, Ah, ele foi muito corajoso, ele deu um tiro na cabeça. Será que ele foi corajoso? Ah, não, para mim, ele foi extremamente covarde. Não quis enfrentar a vida e se matou. Será que ele foi covarde? Não é tão simples, irmãos. Não é tão simples. É difícil definição, é difícil entendimento e não pode ser visto de forma tão simplória. Coragem ou covardia. Não julgar teu semelhante é uma orientação cristã. Vamos ver o que diz Liz Spector. Ela escreveu um livro que diz assim, no livro Felicidade Clandestina, ela diz: revela tudo a carta de um suicida? Definitivamente não. Um textinho que nós vamos ler para vocês. Certo dia, ela está relatando uma suicida. Certo dia ela estava comendo uma maçã e sentiu quebrar-se um dente da frente. Olhou-se no espelho do banheiro, viu uma cara pálida de meia idade, com um dente quebrado e tristes olhos. Fitou-os e então jogou-se do 8º andar pela janela. Por quê? Covardia? Coragem? Claro que não. Um trágico gesto que se consumou. Um enigmático gesto. A causa precipitante manifestada num dente quebrado que, provavelmente, atrás de si, escondeu um sem número de fatores responsáveis pelo ato. O que o psicólogo diz? O gatilho. O gatilho foi quebrar o dente da frente, foi olhar o seu semblante e dizer: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? E cometer um ato tresloucado. O suicídio, ele é cumulativo. É o que é chamado de doença psicossomática. Ela vai somatizando um pouco a cada dia. Gente, suicídio é o uso máximo do livre-arbítrio.
temos o livre-arbítrio para tomar nossas decisões e por elas seguirmos e aprendermos, né? Mas temos as consequências. A lei da causa e da consequência se faz muito presente quando exercemos o direito que temos de escolha. A dor do corpo e a dor do espírito. Quando encarnado, o suicídio como saída para dores físicas e dores emocionais. Em O Céu e o Inferno, pergunto, um espírito obsessor pode levar o obsidiado ao suicídio? Certamente. Certamente ele leva o seu obsidiado ao suicídio, porque ele já está abalado. A energia, o padrão vibratório que ele está desenvolvendo já é muito baixo. Então, a sugestão que é ministrada sistematicamente na sua alma faz com que ele tome esse tipo de decisão. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele diz como devemos proceder. Vigiai e orai. Sempre. Vigiai e orai. Ah, mas eu não acredito. Acreditem, gente. Acreditem demais. A oração e a vigília se faz presente em todo o coração de bem. Em todo pai, em toda mãe, em todo responsável que queira o melhor para todos aqueles que lhe cercam. Quando o espírito cometeu o suicídio e está no plano espiritual, partiu desse mundo, ele começa a perceber. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí que ele está percebendo, né? Ele continua a vida, mas agravada pelo suicídio. A vida eterna continua, mas ela está agravada. E aí levanta-se o véu do esquecimento. Quando nascemos, quando somos concebidos, tudo aquilo que vivemos em outras encarnações é colocado um véu temporário para dizer, tu não precisa te lembrar de tudo aquilo para viver a tua realidade agora. Contudo, ao partir, lembramos de tudo aquilo e vemos o quão grave foi o ato que cometemos contra a nossa própria existência. Após, o que ocorre e por quanto tempo é a pergunta também dos que aqui ficam. Por quanto tempo meu filho vai sofrer? Por quanto tempo essa pessoa vai ficar ligada ao caso do suicídio, né? Bom, quando está lá do outro lado, é muito relativo, né? É muita decepção e sofrimento, mas o tempo, todos passamos pelo plano do umbral, mas o tempo é variado, de acordo com a frequência mental. Ele baixa ainda, continua na frequência baixa, muito tempo ele vai permanecer. De novo nós citamos André Luiz, que era um espírito de luz, de conhecimento, veio nos trazer, né, a situação do nosso lar, nos reportando sobre essas colônias de recuperação e nos dando um ânimo, uma esperança de dizer, bom, já tem quem vai cuidar de nós logo depois do umbral. Mesmo assim, ele também ficou 8 anos. E por quê? Ele tinha todo um dispositivo em torno de si, do seu espírito. Mesmo assim, tu vai pagar. Mas eu não fui suicida, foi. Tu não cuidou do teu organismo, né? A lei da evolução é que pode ser o diferencial nesse momento. O perdão e o amor divino. O teu pai é lindo, é maravilhoso e sempre vai te perdoar, mesmo cometeres um ato tão translocado contra o suicídio. Então ele vai estar lá, filho, eu quero te liberar, mas eu preciso que o teu livre-arbítrio me permita. Te amo incondicionalmente. O auxílio de espíritos benfeitores, os espíritos que estão nesse momento fazendo a corrente espiritual, os espíritos que estão iluminando os trabalhadores, os espíritos que estão em toda a parte do bem e tentando diminuir a escuridão e o mal, pois esses espíritos são os espíritos benfeitores. E a consciência de um novo aprendizado. O que é a consciência do novo aprendizado? Sabermos que podemos e devemos tirar proveito de tudo o que acontece, inclusive do suicídio. Reflexão final, irmãos. Um tema bastante delicado, complexo e muito extenso. Não teríamos ideia de abrangê-lo todo numa pequena palestra, mas alertamos para que as pessoas continuem pesquisando os organismos de apoio, continuem pesquisando os profissionais que se dispõem a dar ajuda. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, maravilhoso, gratuito, ao seu dispor, desde aquele jovem que pela baixa estima se sente perdido, aquele adulto, né,
que está passando por um momento de depressão bastante agressivo, e aquele suicida em potencial, ele está lá, ajuda, calma, tem uma saída ainda, né? E viver intensamente. Lembra do que falamos no início? Instrua-te como se a vida fosse eterna e viva como se a morte fosse amanhã. Se você soubesse que a morte é amanhã, você não diria para muitas pessoas o quanto você ama? Você não abraçaria seu filho, sua esposa, com tanto carinho, com tanto entusiasmo? Ô pai, que isso? É que eu vou morrer amanhã. Como, pai? Tá louco? Não. Mas nós viveríamos intensamente. E é dessa forma que a gente pode suportar essas adversidades. Como disse Jesus, perdoa incondicionalmente enquanto é tempo. Senhor, perdoa 7 vezes. Não. Perdoa 70 vezes 7 vezes. É infinito, é infinito. Perdoa a ti mesmo, o auto-perdão, né? Orar por nós, orar pelos nossos, orar por todos. Não enxergar só a ponta do seu nariz. Enxergar que o seu semelhante está passando dificuldade. Caridade, estender a mão, isso a gente já sabe que é regra, mas a oração é benéfica, né? Irmãos, antes que encerremos, nós gostaríamos de colocar que a luta sempre do kardecismo, que tem 3 pilares, né, científico, filosófico e religioso, e pela ciência prova a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nesse vídeo que eu pediria uma atenção, ele é rapidinho, ele é 3 minutos, mais ou menos, 2 minutos. Ele fala sobre a consciência de entender o que a ciência reconhece no plano espiritual. E talvez se o suicida pensasse um pouquinho mais, que tem tudo isso ao seu dispor, ele evitaria cometer esse deslize. Por favor, meu irmão. Põe eu grande agora e ele pequenininho, por favor. Eu trago aqui para vocês uma das últimas descobertas da neurociência. Os neurocientistas descobriram que, quando as pessoas unirem as mãos, ou quando as pessoas se ajoelhavam, ou quando as pessoas olhavam para cima, elas ativavam essas áreas cerebrais que estão aqui. Não dá para aumentar o som? E isso chamou muito a atenção dos cientistas, porque conforme eu ativava essas áreas, eu tinha um aumento de produção hormonal de GABA, eu tinha um aumento de produção de ocitocina, que é o hormônio da aprendizagem, o hormônio do amor, o hormônio do prazer. Eu tinha um aumento de hormônios positivos. E aí, pela primeira vez na história da ciência inteira, os cientistas deram um nome científico para essa área de o ponto de Deus no cérebro. Não tem a ver com religião, mas tem a ver com espiritualidade. É a ciência reconhecendo a existência da fé. É a ciência reconhecendo a existência de uma força maior que te impulsiona. Se a gente parar para pensar, quando tem alguém prestes a cometer um suicídio lá em cima num prédio, essa pessoa está olhando para baixo. Todos que estão ali embaixo e estão olhando para cima, orando, rezando, meditando, estão ativando o ponto de Deus, jogando vibrações para que aquela pessoa não faça isso. É como se Deus tivesse assinado a sua criação para dizer para você que, frente às dificuldades, aos chacoalhões que a vida nos dá, Ele está aí, dentro de você. Não só aqui não, viu, gente? Ele está. Mas ativem o ponto de Deus. Inconscientemente a gente faz isso. Quando você está passando por uma dificuldade, você dá aquela olhada para o alto, pronto, você já ativou essa área. Ativem o ponto de Deus. Saibam que vocês não estão sozinhos. Né? Essa força, essa motivação está aí dentro de você. Basta despertar. E quero terminar com esse slide. Põe eu. Viram, gente? Nós temos dentro de nós, e a gente já sabia isso, nas escrituras sagradas, na concepção espiritual,
de que somos uma centelha divina, né? Nós temos Deus dentro de nós. Cada um de nós tem Deus dentro de si. E se vamos procurar a solução dos nossos problemas na rua, o problema é meu, a solução é minha, o problema está aqui dentro, a solução está aqui dentro. Para encerrar, vamos usar as palavras do padre Fábio de Mello. Ele diz numa passagem assim: não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem em paz, tenham a sua paz. Obrigado. Olha aqui. Na verdade, despertou. Aqui estava meio amortecido, né, naquele jovem, de repente foi o motivo que despertou aquilo ali. Então, é muito preocupante, a gente tem que enfrentar esse tema com muita naturalidade, né, para que todos sejam esclarecidos e quando se dê com pessoas que têm essa possibilidade, que estão demonstrando, né, saber como agir, né, que começa com depressão, que nós sabemos aquelas coisas todas, né, e jamais podemos colocar que depressivo ali, tá, levanta, não te falta nada, o que tu quer? Tem uma vida feliz, tem isso, tem aquilo, levanta, né? Tem tudo na vida, quanta gente quer estar no teu lugar. Ainda existem ainda. E não faz muito tempo que me falaram isso, né? Alguém tinha da familiar depressiva e veio cheio de razão, né? Criticando aquilo ali. É uma doença, né, gente? É uma doença. Então cabe a nós darmos a mão para poder levantar, né? Essa é. Antes da mensagenzinha, quem esteve aqui terça-feira passada, se manifeste, por favor, boa parte. O que vocês sentiram da nossa mudança que foi, somente na terça-feira passada, do nosso passe coletivo, aquele momento solene, considero assim. Todos receberam com algo diferente um pouco? Depois vocês podem na saída até comentar comigo alguma coisa, né? Hoje não teremos, a gente vai preparar, né? Sexta-feira passada, não sei se tu sabe, né? Que o Kleber veio aprontar que o Kleber veio aqui, né? Então a gente preparou aqui, fizemos, né? Um momento muito... E a gente sabe que o objetivo é esse, o final vai ser esse, mas a gente quer, combinando com vocês, né? A gente está pensando na próxima terça, vamos organizar a questão dos médios, aquelas coisas todas, que outro passe vai continuar, obviamente, os isolados também vão continuar, né? E nós não temos uma quantidade grande de trabalhadores que possam se dividir. Então a gente está pensando, mas eu gostaria que na saída todos colocassem comigo aquilo que sentiram na terça-feira passada. Tá, meus queridos? Então, encerrando então nossa parte, vamos dar uma mensagenzinha aqui.
o título tem meio tudo, quase tudo que o irmão colocou ali, que diz a vida. Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa. Então pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna muito amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho, guardo a todas. Um dia vou construir um castelo. Mário Quintana. Não podia ser diferente, né, gente? É perfeito, né? Se a gente colocar em prática isso aqui, né, acho que um pouquinho das nossas depressões vão ser administradas com melhor condição. Muito obrigado mais uma vez, meus queridos amigos, irmãos, por esse momento maravilhoso. A presença de todos vocês aqui muito nos engrandece, nos envaidece e nos dá a responsabilidade de continuarmos cada vez mais trilhando no caminho da verdade, rumo à nossa transformação moral. Muito obrigado. Depois dessa magnífica palestra, e realmente, né, geralmente a gente sempre quando diz graças a Deus, a gente olha para cima e agora a gente já sabe, existe esse ponto, ativemos. Então nesse exato momento agora, eu quero que vocês relaxem, coloque a sua mão aonde o local que está a sua dor, procure com consciência olhar seus corpos, as suas energias, e com a outra mão peça que através agora dessa chama verde, essa energia do que vem do coração de vós, esparja, imante, ilumine cada um nesse momento para dar prosseguimento a nossos trabalhos. E juntos agora, leve, solto, façamos essa prece tão magnífica que nosso Senhor Jesus nos ensinou a um som bem calmo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja.